E aí, como é que você tá? Tô passando aqui pra falar daquele assunto que a gente conversou aí nos stories, sobre as possibilidades. Será que você é uma pessoa que consegue enxergar as possibilidades que tem? Muita gente não consegue, tá? Muita gente apenas vai absorvendo a vida e vai entrando no modo repetitivo de viver, no modo de repetição constante, diariamente, fazendo as mesmas coisas, errando os mesmos errando as mesmas coisas. E, e isso não é enxergar possibilidades. Vamos supor, você está num relacionamento, tá? E esse relacionamento, ele não está te agradando agora, não é um relacionamento bom. E você pensa assim, o que eu vou fazer diante disso? E aí você pensa, eu não posso largar essa pessoa porque por x, y motivos. Só que você só está pensando no lado de não largar. Mas se você largasse essa pessoa, o que iria acontecer? Mesmo que você não vá pegar essa possibilidade do outro lado, se atreva a pensar nela, tá? Porque quando você faz isso, você ousa pensar além do que você se proíbe, você está fazendo um movimento de sair dessa repetição. Se você sempre pensa nas coisas como uma punição ou como um medo, como um receio, você se impede de olhar para outras possibilidades e escolher a que mais faz parte de você. No meu caso, vou dar um exemplo meu, tá? Pensar assim, eu estou com minha namorada agora. Mas eu estou com minha namorada e não vou mais ficar com nenhuma outra mulher, tipo, isso é uma coisa que pode deixar muita gente desconfortável, mas eu entendo que é uma escolha minha isso. Então não é uma coisa que me deixa desconfortável, desagradável estar com ela. Eu escolho estar com ela todos os dias. Então eu falo, bom, eu quero ficar com você. Mas eu já pensei nas outras possibilidades. Pensei, e se eu largar ela e ficar com outras mulheres? Bom, eu pensei e eu ousei pensar nisso, entende? Tipo, muita gente não faz esse questionamento, então muita gente vive dividida. Muitas pessoas ficam naquela dúvida, e se eu gostar, se eu quisesse ficar com outras pessoas, tal. E vão ficar sempre divididas, enquanto não assumirem a escolha que fazem para elas, sabe? Toda escolha implica deixar algumas outras coisas de lado. Então, se eu escolho estar com ela, por compromisso com ela, pelo nosso compromisso ali dentro da relação, eu vou estar abrindo mão de outras coisas, de outras pessoas. Acho que é isso, acho que ficou claro, não sei se ficou claro, mas vou só concluir dizendo assim, você não precisa ter medo de pensar nas possibilidades que você tem na sua vida, não tem nada errado pensar nelas. Acabei de dar um exemplo que poderia causar muitas brigas entre os casais, mas não tenha medo de pensar. Tá? O pensamento é diferente da ação. Numa linha mais do Freud, o pessoal fala que o pensamento é um ensaio para ação, mas na linha que eu sigo, o pensamento ele é o pensamento, então ele é diferente, tá? Então ouse pensar, ouse ver todas as suas possibilidades, não tenha esse receio de putz, mas se eu pensar eu vou estar sendo infiel, vou estar traindo, vou estar fazendo X e Y. Cara, esse é o pensamento, não tem como você controlar. Às vezes você não controla, às vezes você precisa pensar para poder ver outras possibilidades diante do seu caminho e para escolher aquela que você já está escolhendo. Porque às vezes aquela que você já está escolhendo já é a que faz sentido para você. Senão você fica sempre na dúvida de mas e se? E se eu fizer aquilo? E se eu fizer aquilo outro? Só saiba que toda escolha que você for fazer, ela tem que estar dentro das possibilidades que você tem. E essas possibilidades, elas não podem te impedir de viver. Você não pode viver de um jeito único, de um jeito rígido. Porque você pode fazer o que você quiser da sua vida.
Mas não é legal, tipo, não, você não tá tirando o melhor proveito da sua existência, tá? Fazendo isso. Então, pensa nisso, pensa nas coisas rígidas que a gente faz na nossa vida e que acaba deixando de lado as outras coisas. A gente faz escolhas que não tem nada a ver com a gente porque a gente pensa que aquilo é o certo. Outro exemplo, vou só dar esse exemplo para finalizar mesmo, é de emprego. Todo mundo fala assim, você tem que fazer uma faculdade, você tem que seguir por X, Y caminho para você ter uma renda. Mas aí esses dias eu estava fazendo cálculo aqui em casa e tipo, mesmo que uma pessoa ela ganhe uns 2, 3 mil por mês, ela trabalha a vida inteira, ela nunca vai ficar rica com esse salário. Ela pode ter uma condição ali de guardar algum dinheiro, de comprar uma casa, comprar um carro, um bem. Só que a realidade é que muita gente não vai ter isso, não vai ter essa condição, vai trabalhar só para viver, só para existir. E isso acontece também nos relacionamentos. Às vezes a pessoa já tem um pensamento ali de que precisa casar, que o certo é você viver até tal ponto da sua vida, depois você casa. Se você não casar, você tá ficando pra titia, você é uma pessoa rejeitada, tem que engravidar até tal idade, você precisa ter X, Y coisa até tal idade, senão tipo passou daqui, você não é nada. E tudo isso gera um sofrimento, tá bom? Então vamos pensar além desse caminho já estruturado, que são as outras possibilidades. Beleza, não consegui um emprego, o que eu posso fazer? Vou conseguir uma renda aqui de outra forma, vou ter um trabalho autônomo, vou desenvolver alguma coisa que eu sempre quis desenvolver. Beleza, não consegui casar antes dos 30, por exemplo. O que eu vou fazer? Vai viver a vida como você quer viver, entendeu? Tipo, vai ter ali o seu relacionamento como você quer ter. Quer namorar há 20 anos? Namora, cara. Não tem nada de errado nisso. Desde que faça sentido pra você e pra pessoa que tá com você. E quem vai dizer que se faz sentido pra pessoa que tá com você é ela mesma. Você não tem esse poder de dizer pra ela, de dizer por ela, sabe? É isso, um beijo pra vocês, se cuidem aí, espero ter ajudado alguma coisa e eu queria dizer, na realidade, é para pensarem nas possibilidades que vocês têm nas suas vidas, porque a gente recebe muitos caminhos estruturados para seguir e às vezes esses caminhos nem fazem sentido pra gente. Um beijo.